Oi pessoal, tudo bem? Dando continuidade a essa série de videoaulas para você estudar em casa, a gente vai resolver mais um problema envolvendo o movimento circular uniforme. Dessa vez a gente vai fazer um problema da Unicamp, que encontra-se no livro do Bongiorno. Vamos a ele. O problema, ele traz o seguinte enunciado, ó. Ele fala a respeito da construção de um anemômetro. E segundo o problema, a construção mais conhecida é a proposta por Robson em 1846, que consiste em um motor com 4 conchas, então eu tenho aqui as minhas 4 conchas, presas por hastes, tá? Conforme mostra a figura. Em um anemômetro de Robson ideal, a velocidade do vento é dada pela velocidade linear das conchas. Um anemômetro em que a distância entre as conchas e o centro de rotação é R igual a 25 cm, em um dia cuja velocidade do vento é de 18 km por hora, teria uma frequência de rotação de quanto? Então ele está interessado em saber qual é a frequência de rotação desse anemômetro. Então como é que a gente vai resolver esse tipo de problema? Lembrem-se, como eu falei para vocês, a velocidade do vento ela vai ser igual à velocidade linear de rotação dessas conchas aqui, como vocês estão vendo. Então, eu tenho aqui um problema de movimento circular, onde eu tenho um círculo, e eu tenho aqui o raio desse círculo, que vai ser a distância da concha até o centro aqui da minha circunferência, e eu estou interessado em saber a frequência de rotação aqui. Notem que eu tenho de informação aqui do problema apenas o raio, que é 25 centímetros, e a velocidade linear de rotação da concha, que é 18 km por hora, que é igual à velocidade do vento, como disse o problema. Então, como eu só tenho essas informações, eu vou atrás de uma expressão que consiga relacionar elas com a frequência. A gente sabe que para calcular a velocidade, a gente precisa apenas do espaço percorrido e do tempo que uma concha dessa levou para dar uma volta completa. Então, qual é o espaço percorrido? O espaço percorrido é o comprimento dessa circunferência aqui, ó, que é 2πr. Eu já tenho r. E o tempo? O tempo é esse t aqui, que é o meu período. Notem que aqui não vai fazer diferença nenhuma se eu multiplicasse aqui em cima por 1, ó. E a gente sabe que 1 sobre o período é igual à minha frequência. Então, essa minha expressão da velocidade pode ser escrita dessa forma aqui. E dessa forma, eu tenho como calcular a minha frequência conhecendo apenas o raio e a velocidade, que são as duas coisas que eu tenho. Eu vou partir ali da velocidade e vou reescrever essa velocidade de uma forma que leve a um resultado mais próximo do que eu quero. Por quê? Porque a frequência está sendo pedida aqui, ó, em RPM. Então, se eu quero o resultado em rotações por minuto, então eu tenho que pegar essa minha velocidade e trabalhar aqui embaixo, na parte do tempo, como se fosse minutos. E aí o que é que eu fiz aqui, ó? Eu só reescrevi o que estava aqui em cima da mesma forma. Eu tenho aqui, ó, 18 km por hora. O que é que significa isso? Significa que esse objeto ele iria percorrer 18 km em 1 hora. Então isso aqui, ó, é a mesma coisa que está escrito ali em cima, só que de uma forma mais fácil de entender. Eu sei que se eu transformar aqui esse meu quilômetro em metro, eu vou ter aqui como 1 quilômetro são 1000 metros, então 18 quilômetros vão ser 18.000 metros. Essa minha 1 hora, eu sei que é a mesma coisa que 60 minutos. Então aqui, ó, eu tenho a velocidade em metros por minuto. Eu não preciso calcular uma frequência em hertz e depois fazer a transformação. Se eu quiser, eu posso até fazer isso, mas aqui eu optei por fazer as contas e já me dá o resultado da forma que eu quero. Bem, eu vou dividir aqui, né, esse 18.000 por 60 metros por minuto e vou agora jogar essas informações aqui na minha expressão da velocidade. Então eu tenho aqui a minha velocidade, que é 300 metros por minuto, 2 vezes o π. O problema disse que se eu precisasse, eu poderia fazer o π igual a 3, então eu tenho aqui 3. Aqui eu preciso do raio, eu até destaquei em verde, ó. Então, quanto é que é o meu raio? Bem, se eu estou trabalhando aqui com a velocidade em metros por minuto, então se aqui é metro, aqui também tem que ser em metros. Então, 25 centímetros, transformando para metro, vai ser 0,25.
Agora, é só eu multiplicar aqui, ó, o 2, o 3 e o 0,25. Se eu multiplicar, eu vou ter 1,5. E aqui, agora, é só eu isolar a minha frequência. Então, a minha frequência vai ser 300 dividido por 1,5. Notem, como eu já estou trabalhando aqui com a velocidade em metros por minuto, é só eu fazer essa divisão que eu já vou ter a minha frequência em rotações por minuto. Então, a minha resposta é a letra B, tá? Então, essa aí é a frequência em rotações por minuto que essas minhas conchas, elas executam aqui no meu anemômetro durante a rotação. Eu espero que tenha ajudado. Se ajudou de alguma forma, deem um joinha aí para incentivar o canal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Valeu e até a próxima.